Glória a Deus por essa noite, o último domingo do mês. Vamos entrar no mês de junho. Irmãos, esse mês de maio não acaba não, né? Mês longo, né? É 31 dias. Meu Deus, bem longo, né? Vamos entrar no mês de junho, em breve. Um novo mês, um novo recomeço, um novo tempo para nós. Mas aquilo que Deus quer fazer no mês de maio ainda, Ele pode fazer. Ele é um Deus do impossível, um Deus poderoso, um Deus tremendo. Você crê nisso? Amém, glória a Deus. Abriu aí a sua Bíblia no livro de Gálatas também? A gente vai ler bastante versículo hoje, vamos ler bastante texto. E se você puder acompanhar, abrir na sua Bíblia, é importante você abrir também. Valeu, Renan. É importante você abrir a Bíblia, mas se você não conseguir, ou se você não trouxe, pode acompanhar aqui com a gente no Data Show. Estou muito feliz em ver alguns rostinhos aqui, que eu não vi há algum tempo. Está ali a Bia e o Sidney, meus amigos de infância, a irmã do pastorzão Breno. Breno, sua irmã está aqui. Glória a Deus. O Luizão lá, o pai dela está com o Diácono Agostinho lá no Piauí, né? Legal, muito bom. Glória a Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Você vai ver que é um texto um pouco conhecido. Quem nunca aqui já cantou aquela música do Fernandinho lá, Já Estou Crucificado? Saiu aqui desse texto, versículo 19 e 20 aqui. Posso ler? Está escrito assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Amém? Essa carta foi dirigida em Gálatas, só para você entender, vou dar um pano de fundo aqui. Gálatas não é uma igreja. Gálatas não é uma igreja. Gálatas é uma região da Galácia. E nessa região da Galácia havia 4 igrejas. Foram as 4 primeiras igrejas que Paulo estabeleceu na sua primeira viagem missionária. Quem são essas igrejas? Está lá no livro de Atos, capítulo 13, 14, mais ou menos. Ali fala das 4 igrejas que Paulo estabeleceu na sua primeira viagem missionária. Então, essa mensagem dessa noite, que eu quero bater um papo com você, diante de alguns versículos, é a respeito da nossa crucificação com Cristo. Eu, na terça-feira, estava... Eita, meu Deus do céu, lá, eles estão dando glória a Deus, hein? Na terça-feira eu comecei a escrever a mensagem, estava uma mensagem muito bonita, aí eu tive que mudar a mensagem para esse tema aí que você está vendo, crucificados com Cristo. Então, essa é uma declaração muito poderosa do apóstolo Paulo, quando ele diz... quando ele expressa essa declaração para essas 4 igrejas na Galácia, dizendo, olha, eu já estou crucificado com Cristo. E quando eu vejo essa declaração, que é uma declaração muito profunda, eu me lembro da declaração que ele disse lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Olha só essa declaração que Paulo fala em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Volta mais 3. 1:21, capítulo 1, 21. Filipenses 1, 21. Capítulo 1, 21. Olha só a declaração dele. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Gente, quem aqui tem medo de morrer? Ninguém? Glória a Deus. Vocês são bênção demais. Eu amo essa igreja. Ninguém tem medo de morrer, glória a Deus. Alguém? Está vendo? Glória a Deus. Olha só essa declaração de Paulo. Porquanto, aqui Paulo já está falando aos filipenses. Já muda completamente o público. E ele diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Paulo, nesse versículo 21, ele está dizendo que Cristo Jesus, que a crucificação de Cristo Jesus é o sentido da nossa existência. E isso tem que fazer muito sentido para nós, porque eu fico fazendo um paralelo da declaração de Gálatas capítulo 2, versículo 19, e de Filipenses capítulo 1, versículo 21, onde no 19 ele fala assim: já estou crucificado. E em Filipenses ele fala: porquanto para mim o viver é Cristo. O viver é Cristo. São duas declarações muito profundas. São duas declarações muito pontuais, vinda de um coração de um homem que foi transformado pelo poder de Deus. Paulo, ele foi transformado. Paulo teve um encontro real com o Senhor. E ele chega ao ponto de dizer essa declaração, porque Paulo entendeu que realmente ele foi crucificado com Cristo. Paulo entendeu que realmente, ele não só entendeu, mas ele creu com o coração que ele havia sido crucificado com Cristo. Foi literalmente? Não. Ele creu, ele entendeu com o seu coração. E essa é a verdade que precisa nortear a vida de todo e qualquer cristão. Qual é a verdade que precisa nortear os meus caminhos com Cristo? Você compreender que o viver para você é Cristo. O viver para mim é Cristo. Ser crucificado com Cristo, o que é ser crucificado com Cristo? É morrer para esse mundo. O cristão, todo e qualquer cristão precisa morrer para esse mundo. Se você ainda não morreu para esse mundo, se você ainda tem alguns requisitos deste mundo, se você ainda tem algumas bagagens deste mundo, não foi com Cristo que você se encontrou. Não foi com Cristo que você teve um encontro. E não viver mais para esse mundo é uma declaração que eu não tenho que fazer só com a minha boca. Eu tenho que fazer com a minha vida, com o meu coração. Essa declaração veio de um homem que teve os seus olhos abertos para a sublimidade de Cristo Jesus. Paulo, ele teve os seus olhos abertos para a sublimidade do Cristo, para a realeza, para a beleza do Cristo. Foi a palavra do apóstolo Paulo a Galácia, as 4 igrejas da Galácia. A primeira declaração: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Só para você entender, quando nós permitimos, o que é Cristo viver em você? Quando você permite que Ele dê significado à sua vida. Pastor, o que é Cristo morando em mim? O que é viver para Cristo? É quando você permite que Ele tome o governo da sua vida. O que é Cristo viver em mim? É permitir que Ele assuma o lugar de senhorio no seu coração. Cristo viver em você é isso. A segunda declaração é: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está dizendo aqui em Filipenses que estar com Cristo é incomparavelmente a melhor coisa que pode acontecer na vida de um homem. Paulo está dizendo aqui em Filipenses que Cristo é o sentido da nossa existência, que Cristo é o sentido da nossa vida. E Cristo realmente, se Ele é o sentido da sua vida, se você entregou a sua vida a Ele por inteiro, Ele vai começar a dar sentido à sua vida. Ele vai começar a dar sentido à sua existência. Ele vai começar a dar sentido a todas as coisas que estão em volta de você. Você crê nisso? Então, muito melhor, Cristo, olha só, aqui com certeza tem pessoas trabalhadoras, pessoas que lutam pelo seu sustento, com certeza, mas Cristo, gente, é muito melhor do que aquilo que já temos.
Cristo, Ele é muito melhor do que aquilo que já conquistamos. E Cristo, Ele é muito melhor do que aquilo que trabalhamos para ter. Sabe aquilo que você trabalha para ter? Para ter ainda você não tem? Cristo é muito melhor que isso. Sabe aquilo que você já tem? Que você trabalhou, que você suou, que você acordou cedo, que você... Glória a Deus! Cristo, Ele é muito melhor que isso. O que levou Paulo a declarar isso foi o entendimento da importância de Cristo. O que leva Paulo a fazer essa declaração foi o entendimento, foi a compreensão no seu espírito e no seu coração da pessoa de Cristo. Porque quando Paulo passou a conhecer a Cristo, Cristo ganhou um lugar de tamanha importância na vida dele. Como foi o seu encontro com Cristo? Qual foi o tamanho do lugar que Cristo ganhou em você quando você teve o primeiro encontro com Ele? Qual foi o tamanho do espaço que Jesus conquistou no seu coração quando você teve o primeiro contato, a primeira conexão com Ele? Qual foi o tamanho disso? O que te levou a viver quando você teve aquele encontro com Jesus? O que te levou a fazer? Porque Cristo se tornou tão importante e valioso na vida de Paulo, que as outras coisas que ele tinha, as outras coisas que ele teve, perderam a sua importância. Tudo aquilo que Paulo havia conquistado, tudo aquilo que Paulo, as aquisições de Paulo, tudo, ele disse: eu considero tudo como perca. Olha só a declaração dele, um dia ele disse isso: eu considero tudo como perca. Tudo. Cristo se tornou a pessoa mais importante na vida de Paulo. Cristo se tornou a pessoa mais valiosa na vida de Paulo. E a primícia dessa verdade é essa declaração que lemos: para mim, o viver é Cristo. E quando ele está dizendo essa verdade, que para mim o viver é Cristo, ele está dizendo: Cristo é tudo para mim. Quando Paulo faz essa declaração de que para mim o viver é Cristo, ele está dizendo: Cristo é tudo em todos, Cristo é tudo em mim. Paulo está expressando uma verdade que tudo converge em Jesus, que tudo está convergido em Jesus. A minha oração, nosso alvo como igreja do Senhor, tem que ser esse, ao ponto de dizermos com a nossa boca, de dizer com o nosso coração essa declaração: para mim o viver é Cristo. Para você, a coisa mais valiosa que pode acontecer na sua vida é o viver com Cristo. Que nós possamos viver essa realidade que Paulo declarou: para mim o viver é Cristo. Não é pecado você ter as suas aquisições, não é pecado você trabalhar para ter coisas, não é pecado você acordar pela manhã com o seu suor, você conseguir as coisas, os seus desejos, os seus sonhos, não é pecado, glória a Deus. Deus, se for lícito, Deus vai te ajudar para isso. Se isso não for te atrapalhar lá na frente, Deus vai te ajudar para isso. Mas Paulo foi um homem tirado do império das trevas. Você tem noção o que é um homem ser tirado do império das trevas? Irmão, só um homem que é tirado do império das trevas, quando ele é liberto, ele consegue dizer essa declaração: para mim o viver é Cristo. Foi o que ele disse lá no livro de Colossenses capítulo 1, versículo 14. Olha só o que ele diz:
Colossenses 1,14. Lá na frente, aqui, vou ler aqui. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vai para o 16, vamos ler até o 20. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele, gente, olha o que Paulo está dizendo, um homem que teve um encontro com Cristo, um homem que disse, para mim o viver é Cristo, um homem que disse, já estou crucificado com Cristo. Só um homem que se sente crucificado com Cristo, ele pode enxergar todas essas coisas. Ele disse, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Você está entendendo? Que a plenitude, ela reside em Cristo. A plenitude, aquilo que você trabalha para ter, as coisas que você trabalha para conquistar, um monte de coisa, aquilo que você procura preencher, a totalidade que você precisa se preencher, ela reside em Jesus. Ela reside, ela mora em Jesus. Continua até o 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Essa declaração de Colossenses capítulo 1, do 14 ao 20, Paulo conheceu a Cristo. Paulo, ele teve realmente um encontro com Cristo. Paulo foi um homem que viu Cristo pelo lado de dentro. Mas ele faz uma declaração muito poderosa. Eu estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. O versículo 13 de Colossenses, ele diz assim, ele nos libertou do império das trevas. Ele se inclui nisso, ele está dizendo, eu fui liberto do império das trevas. E ele me transportou para o reino do Filho do seu amor. No livro de Hebreus, capítulo 1, o verso de número 2. Olha só essa declaração de Paulo. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, olha só o que Paulo está dizendo de Cristo. Um homem comum, um homem natural, não consegue enxergar esse Cristo. Ele que é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Olha o 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Paulo está falando de um Cristo sobrenatural. E ele teve um encontro com esse Cristo. Paulo teve um encontro com esse Cristo. Quando eu olho para a palavra de Deus, quando nós olhamos para essa palavra aqui, a palavra santa, a palavra poderosa, nós enxergamos, nós percebemos, nós entendemos que é através de Cristo, que em Cristo
habita o nosso bem maior. O seu bem maior, o meu bem maior, está em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Olha só a declaração de Paulo. Mas o que para mim... Olha o que ele está dizendo, olha, sabe, o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Sabe o que é lucro? Valores. Paulo está deixando de lado. Ele está indicando aqui alguns valores, mas ele está falando do bem mais precioso que um homem pode ter na vida, que é conhecer a Cristo. Ele falou, tudo aquilo que para mim era valor, tudo aquilo que para mim era valioso, tudo aquilo que para mim era supremo, isso considerei perda por causa de Cristo. Ele está dizendo, eu encontrei Cristo, eu encontrei o meu bem maior, eu encontrei o tesouro mais precioso dessa terra, eu encontrei a coisa mais suprema deste mundo, Cristo. E quando eu encontro, eu deixo tudo de lado e sigo. E sigo. É isso que ele está dizendo. Ele teve um encontro com Cristo, o Supremo. Aquele que preencheu todo o seu ser. E tudo que era importante para ele, ficou de lado. Porque ele se encontrou com a coisa mais preciosa que um homem pode se encontrar nessa terra. A coisa mais preciosa. A partir do momento que nós entendemos isso, a partir do momento que um homem, uma mulher, uma família entende essa verdade, a importância que Cristo tem, isso produz na prática uma renúncia. Quando você entende a importância de Cristo na sua vida, quando você entende a importância de Cristo na criação dos seus filhos, quando você entende a importância de Cristo no seu casamento, quando você entende a importância de Cristo, isso vai produzir em nós negação, isso vai produzir em nós uma edificação, você vai se tornar um cristão maduro. Nós vamos se tornar pessoas que não pensam mais em retroceder. Ou melhor, pode até pensar em retroceder, mas não retrocede. Quando você entende que Cristo é a importância maior, os pensamentos de desistência podem vir, mas na ação nós não desistimos. Quando nós entendemos isso, nós precisamos entender isso. Quando nós falamos do Evangelho de Jesus, quando nós falamos do cristianismo, quando nós falamos da cruz de Cristo, eu me lembro de Lucas capítulo 14, quando Jesus faz uma parábola, ele dizendo, olha, se alguém vai construir uma torre, essa pessoa primeiro precisa calcular quanto custa. Se um rei vai guerrear contra outro rei, ele precisa calcular para ver se vai dar certo, para ver se eles vão dar conta de ir até o fim. E seguir a Cristo, ter um encontro com Cristo é isso. Nós não podemos desistir, porque Ele diz, se você não der conta, cara, se você não der conta é melhor desistir. Foi o que Jesus disse em Lucas 14. Quem quer ser discípulo de Jesus, precisa entender o quanto isso custa. Porque o discípulo, ele precisa levar a cruz. Todo discípulo de Jesus precisa entender que seguir a Cristo envolve renúncia. Porque todo discípulo precisa carregar a sua cruz. Quando você entende, quando eu entendo, coloca a mão na sua mente assim, ó. Tira a mão do bolso um pouquinho, você que está frio. Tá gostosa a mão do bolso, né? Quando a gente entende, ó, aqui, ó, na nossa mente, a importância que Jesus tem e qual é o lugar que Ele assume em sua vida, a sua vida muda. Mas quando você entende aqui, ó,
falar com uma pessoa que nunca teve um encontro com Jesus, querer que uma pessoa viva coisas extraordinárias e essa pessoa nunca teve um encontro com Jesus, é a mesma coisa que ensinar peixe a voar. Quem nunca teve um encontro com Jesus não vai viver coisas sobrenaturais, não vai viver como discípulo, não vai viver como homem de Deus, como mulher de Deus, não adianta. Se não teve um encontro com Jesus ainda, não adianta, não vai ter. É a mesma coisa que querer ensinar peixe a voar. Não adianta ficar empurrando goela abaixo. Se você não teve um momento de crucificação com Cristo, não adianta. A declaração de Paulo em Gálatas é muito poderosa. Eu já estou crucificado com Cristo. Eu já estou. E quando um homem chega a declarar que eu já estou crucificado com Cristo, nada mais concorre com a sublimidade do poder e do conhecimento de Jesus. Nada mais. Se existem algumas coisas na sua vida que ainda está concorrendo com as coisas de Deus, é porque você não foi crucificado com Jesus. Se você ainda está colocando na balança servir a Deus ou a isso, ter um encontro com Deus ou aquilo, você não foi crucificado com Jesus. E quando nós falamos que fomos crucificados com Jesus, estamos dizendo: eu morri para este mundo. Não estou dizendo de uma forma literal, estou falando de uma forma figurada. Não que você estava lá na cruz junto com os outros ladrões lá, os dois ladrões. Não. Quando Paulo não estava lá na cruz. Mas ele estava dizendo aos Gálatas: eu morri para esse mundo. Eu morri para esse mundo. Nada mais tem valor para mim. Por mais que importante seja, isso ou aquilo não concorre mais com o que é dele, com o que é de Cristo. Sabe, nada pode haver entre o discípulo e o mestre. Nada pode haver no meio ali do discípulo e a cruz. Nada. Nada. Nada pode haver entre nós e a cruz. Até tentaram colocar algo no meio ali quando Jesus estava crucificado, dando uma esponjinha com vinagre para ele, para aliviar a dor. Mas ele rejeitou, ele disse: não, eu vou passar o processo por inteiro. Aquela esponja, já assistiu o filme? Você já assistiu o filme lá de Jesus? Aquela esponjinha que dão para Jesus, era para aliviar a dor dele. Mas ele disse: não, eu não vou pular os processos. Eu vou até o fim. Com dor, com lágrimas, com açoites, com insultações. Eu vou até o fim. Nós precisamos ir até o fim. Jesus nunca disse que era para a gente abandonar a nossa família. Mas ele disse que nada poderia competir com ele. Jesus não está mandando você abandonar a sua família, abandonar a sua empresa, abandonar os seus negócios, abandonar o seu emprego, abandonar aquilo que você tem de bem mais precioso. Não está dizendo isso. Ele está dizendo: não pode concorrer comigo. Não pode. O modo de vida de todo cristão precisa ser definido na cruz. O seu modo de vida, o meu modo de vida, precisa ser definido lá na cruz. Lá na cruz de Cristo. Já ouviu isso? Lance os seus problemas na cruz. Lance os seus anseios na cruz. Lance os seus medos na cruz. Lance os seus traumas na cruz. Você já ouviu isso? Isso é uma verdade.
precisamos ser crucificados com Ele. No versículo 19 de Gálatas 2, ele está dizendo: eu morri para a lei. Ele está dizendo: eu morri para algo. Para que ele morreu para algo? Para viver com Cristo. Não tem como viver com Cristo se você não morre para algo. Não tem como eu viver com Cristo. Não tem como eu querer viver de uma forma boa, melhor com Deus, se eu não morro para algo, se eu não deixo algo. Sabe, Paulo está dizendo essa declaração muito poderosa. No versículo 19, eu estou crucificado com Cristo, porque ele entendeu o que Cristo fez. Ele entendeu a morte de Cristo. Ele entendeu, então ele decide, Paulo ele decide fazer daquela morte. Paulo fez da morte de Cristo, a morte dele para o mundo, a morte dele para as outras coisas, a morte dele para aquilo que ele também tinha de precioso. Ele está dizendo: se Cristo morreu em nosso lugar, se Cristo morreu por mim, eu também preciso morrer, eu também preciso ser crucificado. Então ele faz daquela morte a sua morte em relação a qualquer outra coisa, em qualquer outra coisa, a fim de que ele pudesse viver para Deus e Cristo habitar nele, Cristo morar nele, Cristo morar para que Cristo pudesse viver nele. Foi isso o que causou um grande impacto no coração de Paulo. O poder da cruz, o impacto da cruz tem que fazer sentido na nossa vida. A cruz tem que causar um grande sentido, um grande impacto na nossa vida. A cruz não é só para lembrarmos dela no dia da paixão de Cristo, não. A cruz é o cristianismo, e o cristianismo tem que fazer parte do nosso dia a dia. O cristianismo, a cruz de Cristo, a morte de Cristo, a morte pelos meus pecados, tem que fazer parte dia após dia. Dia após dia. Precisamos viver em função de Cristo. Paulo, quando diz eu estou crucificado, ele está dizendo: agora eu vou viver em função de Cristo. Em função de Cristo. Abre a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6. Só uns capítulos para frente. Capítulo 6, versículo 14. Olha essa declaração. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual, olha isso, gente, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Você entende esse trocadilho aqui? O mundo pode até estar crucificado para você. Você pode até um dia ter tido uma conversão. Mas e você? Está crucificado para o mundo? Nós estamos crucificados para o mundo? O que Paulo está dizendo aqui é que lá naquela cruz não foi apenas o Senhor que morreu, mas todo o interesse dele pelo mundo também morreu. Você percebe que a gente até se converte, a gente tem aquele período de conversão legal, né? Eu aceito Jesus, eu me batizo, eu faço as coisas legais ali que a igreja me propõe. E o mundo é crucificado para mim, mas quando você menos espera, você tem um pensamentinho do mundo, uma ação mundana que você cometia há tempos atrás.
é porque você não está completamente crucificado para o mundo. Longe esteja de mim, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. É na cruz. Você sabe que lá na cruz, quando Jesus estava crucificado, Ele não viveu em função de si mesmo. Quando Jesus estava crucificado, Ele não viveu nem em função de si mesmo e nem dos outros. Senão todo o plano seria acabado ali. Naquela cruz, Jesus vive em função do Pai. Quando Jesus estava crucificado, Ele vive completamente em função da vontade de Deus para Ele. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Olha só essa declaração, 1 Pedro. Pois Ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ele não revidou momento algum. Ele não viveu em função de ninguém. Ele não viveu em função de si mesmo. A forma que Cristo caminhou nessa terra, ela se baseou na vontade do Pai para Ele. E essa é a forma que nós temos que viver também. Quando Cristo Ele começa a dar sentido na minha vida, eu tenho que viver baseado, caminhar baseado em função de Deus, honrando a Deus, honrando os seus caminhos, agradando o Pai. Isso é uma das verdades que quando Cristo passa a dar sentido e significado à nossa vida. Se Cristo deu significado à sua vida, se Cristo deu sentido à sua vida, você está vivendo em função de quem? Ou de quê? Se você vive em função dos outros, Cristo não é Ele que está dando sentido à sua vida. Nós precisamos seguir completamente esse lugar. Completamente. Quando a palavra de Deus de fato ela ilumina os meus caminhos. Quando a palavra de Deus de fato ela ilumina os seus caminhos, ela te leva até a cruz. Ela me leva até a cruz. Um dos maiores e melhores estágios que um homem pode viver nessa terra é estar na cruz. O melhor lugar que você pode habitar nessa terra é na cruz. Na cruz de Cristo. Aquele que morreu por você, aquele que te salvou. É o melhor lugar, é o melhor estágio que você pode estar. O maior escalão que você pode estar é na cruz de Cristo, crucificado com Ele. Morto para as coisas desse mundo, morto para este mundo. Foi essa a grande e melhor declaração de Paulo. Porque quando você está crucificado, não é mais que você vive. Não é mais você que vive, não é mais os seus desejos, não é mais os seus anseios. Só existe uma maneira de eu não viver mais as minhas vontades, só uma maneira. Existe só uma maneira, de eu não mais viver os meus anseios. Como, pastor? Na cruz. A única maneira de eu não mais viver os meus desejos, as minhas fraquezas, de eu não mais viver no império das trevas, é estando crucificado com Cristo. Crucificado com Cristo, crendo que o viver é Cristo. Quando Cristo vive em nós, Ele nos leva para o lugar de cruz, e a cruz é um lugar de amadurecimento. Diga assim bem alto: a cruz é um lugar de amadurecimento. Um lugar de amadurecimento, um lugar de propósitos. A cruz é um lugar de propósitos. Embora muitos pensam
ou queiram viver em lugares de perfeição. Não, a cruz não é lugar de perfeição, a cruz é lugar de propósitos. Por que a cruz não é lugar de perfeição? Porque foi lá na cruz que Jesus estava com o seu rosto desconfigurado. Foi lá na cruz que o corpo de Cristo foi mastigado. Foi lá na cruz. A cruz não é lugar de perfeição, a cruz é lugar de propósito real. Um propósito real acontece lá na cruz. Tem alguém aqui. Paulo, no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 2, alguém leu esse texto essa semana? Eu não lembro quem foi, alguém leu. Foi na oração? Romanos 12, 2? Sim, foi na oração. Ali em Romanos 12, 2 apresenta 3 vontades de Deus para a gente. Paulo, ele está falando de um ABAP. O que é ABAP? A boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Ali são 3 vontades de Deus para nós. São 3 vontades. A boa vontade de Deus para nós é quando é o caminho onde eu tenho um primeiro contato com Jesus. Sabe aquele primeiro contato que você tem com Jesus? Quantos aqui já tiveram um primeiro contato com Jesus? Onde você confessou Ele com a sua boca? Todos confessaram Jesus com a sua boca aqui? De todo o coração? Esse foi a boa vontade de Deus para você. Esse foi o caminho que você decidiu trilhar, o primeiro contato com Jesus. Confessar a Ele com toda a sua verdade, com todo o seu coração. E ali você decide descer as águas. Acredito que a grande maioria aqui são pessoas batizadas. Mas esse é o primeiro contato, onde você decide descer as águas, ser uma nova criatura, morrer para o velho homem. E também tem a agradável vontade de Deus. A agradável vontade de Deus é quando você decide trilhar a verdade com Deus. Quando você decide, não, agora eu vou viver as verdades de Deus para a minha vida. Eu vou não só confessar, não só me batizar, mas eu vou viver toda a vontade de Deus para mim. Vou negar a mim mesmo, negar os meus anseios, negar os meus desejos. É onde você decide viver uma vida de santidade. É onde eu decido viver uma vida de santidade. É onde eu decido tomar a minha cruz. Porque viver uma vida de santidade, irmãos, não é para qualquer um. Viver uma vida de santidade é tomar a cruz. É para poucos, mas é disponível para todos. É disponível para todos. E também existe uma terceira vontade, que é a perfeita, que é o lugar de cruz. A perfeita vontade de Deus é um lugar de cruz, onde você recebe vida, onde eu e você se encontra maduro, morto para os nossos desejos, morto para a nossa reputação, morto para o pecado. Porque não existe evangelho, não existe cristianismo sem a cruz. Não existe. Porque Cristo habita em você. Porque Cristo habita em mim. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Olha só como eu e você se encontrava. Porque estáveis desgarrados, como ovelha, agora porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. 2,25, Fran, 1 Pedro 2,25. Você se encontrava desgarrado, eu me encontrava desgarrado, como uma ovelha desgarrada. Mas depois da cruz, depois da cruz, nós se convertemos ao pastor e bispo da nossa alma. Esse era o estado que eu me encontrava. Estar crucificado com Cristo é uma escolha, mas também é um poder de decisão sobrenatural.
Morrer para esse mundo é uma escolha. É uma opção sua. Mas é um poder de decisão sobrenatural. O Leandro vai pregar comigo aqui. Vem ler. 1 Coríntios capítulo 1, 18. A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Olha isso. A mensagem da cruz, a cruz de Cristo, a crucificação. Esta mensagem, esta palavra de Deus para as pessoas, para todo aquele que anda perecendo é loucura. É loucura. Mas para mim e para você, que estamos sendo salvos, é o próprio poder de Deus. É o próprio poder sobrenatural do Senhor. Então quando eu decido me crucificar, gente, é doloroso, é doído. Mas a melhor coisa que você pode fazer neste mundo é morrer para Ele. É morrer. É morrer. Porque se você não morre para esse mundo, é como se você estivesse tornando a graça de Deus inútil. Tornando a graça de Deus inútil. Uma coisa que eu e você não podemos fazer é tornar a graça de Deus inútil. Quando eu não amo o Senhor como deve, quando eu mais faço as minhas vontades, quando os nossos pensamentos prevalecem, quando eu não ando com o Senhor, quando eu não pratico esta palavra aqui, quando eu procrastino o Evangelho, quando todo e qualquer homem não é fiel a Deus, sincero, o suficiente com Deus, é como se você estivesse dizendo: eu opto por tornar a graça inútil. É quando eu digo com a minha boca e com a minha vida: o que o Senhor fez por mim lá na cruz foi em vão. O que Jesus fez por mim na cruz não foi válido. O que Jesus fez por mim lá na cruz eu não aceito. É o que nós falamos. É o que nós falamos. Estar crucificado com Cristo é um lugar de reconhecer o quão pecador nós somos. Você crê nisso? Estar crucificado com Ele é reconhecer o quão necessitado da sua graça e misericórdia nós somos. Você e eu somos necessitados da graça de Deus. Você e eu somos necessitados. Estar crucificado com Cristo é reconhecer o quão dependente do amor de Deus nós somos. O quão dependente, sabe, lá na cruz não é um lugar de questionamentos. Estar crucificado não é lugar de questionamento. Você lembra dos dois ladrões? Segura ele, segura. Corre, Wagner. Você lembra dos dois lá? Volta aqui para mim. Você lembra dos dois ladrões? A cruz não é um lugar de questionamento. A cruz é um lugar de reconhecer a dependência. A cruz é um lugar de reconhecer o temor. A cruz é um lugar de arrependimento. Um ladrão, um dos malfeitores, ele blasfemava contra Jesus. Um dos malfeitores, ele blasfemava, ele dizia: uai, será que ele era mineiro? Ele dizia: tu não és o Cristo? Tu não és o Cristo? Olha que cara. Ele fala: tu não és o Cristo? Salva a ti mesmo e salva-te a nós também. Que cara desgramado. Enquanto ele estava lá com o peito estufado, dizendo: não, você não disse que era o Cristo, você não fez todas aquelas coisas, salva aí você mesmo e me salva também.
que pensa só no umbigo dele. Mas o outro não. O outro repreendeu ele, falou: rapaz, olha a nossa situação. Olha a nossa situação. Você mesmo nessa situação, você não consegue nem temer a Deus. Porque tem situações que a gente entra que nem situações dolorosas faz a gente temer a Deus. Não faz. Você vive um lugar terrível, o fundo do poço, mas esse lugar não consegue te fazer temer a Deus. Foi o que esse ladrão, esse malfeitor estava vivendo. Mas o outro disse: não, cara, você não consegue temer a Deus nem nessa hora. Olha a sentença que nós estamos. Olha a sentença que nós estamos. E nós estamos aqui porque nós merecemos, ele não. Nós estamos aqui, cara, porque realmente a gente deu brecha lá. A gente está aqui porque a gente foi malfeitor mesmo, mas ele está aqui porque ele não merece estar aqui. Aí ele olha para Jesus, porque a cruz é um lugar de reconhecimento, a cruz é um lugar de arrependimento, a cruz é um lugar de dependência. Ele olha para Jesus e disse: Jesus, quando o Senhor estiver lá no paraíso, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Jesus, porque a cruz é um lugar de misericórdia. Naquela cruz havia 2 malfeitores, 2 ladrões. Um ladrão saiu dessa história condenado, e o outro saiu salvo. O outro saiu salvo. Como você vai sair dessa história? No final vai ser só você e ele, meu querido, meu querido. No final vai ser só você e ele. No final vai ser só eu e ele. No final não vai ter esposa. No final não vai ter pai. No final não vai ter mãe. No final não vai ter pastor. No final não vai ter um professor. Não, no final é só você e ele. É só você e ele no final. Como nós vamos sair dessa história? Condenado ou perdoado? Ou salvo ou livre? Como? O homem crucificado com Cristo é um homem livre. O homem crucificado com Cristo, irmãos, é um homem liberto, é um homem salvo, redimido, perdoado, amado. É esse lugar que o Senhor quer nos conduzir. É esse lugar, é esse lugar. A humanidade puxa Jesus para não ir para a cruz. Quando os soldados romanos vieram para prender Jesus, um dos discípulos tira uma espada e corta a orelha de um dos soldados, como um ato de proteção. Mas o propósito de Jesus, pastor, era ir à cruz. Nada e ninguém iria tirá-lo, nada e ninguém iria atrapalhá-lo, nada e ninguém. Satanás também puxava Jesus para não ir para a cruz. Satanás um dia esteve de frente com Jesus. Em Mateus capítulo 4, versículo 5, ele disse: olha, se tu és mesmo filho de Deus, vai lá. Olha isso, que coisa linda. Lança-te daqui abaixo. Em outro momento ele olha no versículo 9 e fala: Jesus, está vendo todos os reinos aqui? Se você só me adorar. Se Jesus faz aquilo naquele momento, todo o propósito iria ser interrompido. Mas Jesus disse: não, só um Deus adorarás. Só um Deus, só um Senhor, só um Pai, só um Deus adorarás. Só um Deus servirás. Só um Deus prestará culto. Cristo vive em mim. Cante isso. Aleluia. Se levante. Cristo vive em mim. Vamos, fique em pé. Aleluia. Diga isso bem alto. Cristo vive em mim. Canta isso com a gente. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia.
pode dizer isso? Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Levante suas mãos bem alto e cante isso. É nele que reside toda a plenitude. Aleluia. Em Cristo reside